Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima, a você e também a toda a sua família, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A vós, porém, que me ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira o teu manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir e, se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim, como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que vos amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores, para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo. Pois com a medida com que medirdes, será medido para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus aqui, ele estava ainda no sermão da montanha. Ele estava dando instrução ao povo daquela época. Meu irmão, minha irmã, é uma das palavras mais bonitas e impactantes que eu acho na Bíblia. Aqui Jesus, ele está dando conselho para cada um de nós. E nós que somos filhos de Deus, nós devemos seguir os conselhos de Jesus. E ter um coração misericordioso não é fácil, meu irmão e minha irmã. Pois o Espírito Santo me concedeu a direção para esse pequeno momento de hoje, perdão e reconciliação. E como é difícil perdoar. Como é difícil reconciliar. Meu irmão, minha irmã, somente pela graça de Deus. Veja bem, a palavra é clara para nós aqui, o próprio Jesus falando hoje para nós aqui, o Espírito Santo falando para nós. A vós, porém, que me ouvis. Meu irmão, minha irmã, não é por acaso que você está ouvindo esse programa de hoje, não. Viu? Eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Meu irmão, minha irmã, como é difícil amar aquelas pessoas que nos fez mal. Como é difícil aceitar
Como é difícil aceitar, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos vivendo num mundo que o povo de hoje não está para brincadeira, não. Qualquer coisinha já parte para a briga, já parte para cima. E nós que somos filhos de Deus, nós que queremos um dia estar na glória de Deus, nós devemos escutar os conselhos de Jesus. E hoje Jesus está falando para nós através do Espírito Santo. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. E amar os nossos inimigos, meu irmão, minha irmã, o que quer dizer? Nós temos que lutar para perdoar. Nós temos que orar para aquelas pessoas que nos fez o mal. Mas muitas das vezes também, meu irmão, minha irmã, nós somos humanos. E quantas das vezes também nós fazemos o mal para o próximo, né? Quando nós não perdoamos, quando nós não damos bons conselhos, quando nós não amamos e praticamos os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E hoje Jesus está falando para nós perdoar, porque se nós não perdoar, Jesus também não vai perdoar nós não. Como tem uma música, né, que é cantada no tempo da Quaresma, né? Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. E o perdão é bíblico, meu irmão, minha irmã. Não é, quer dizer, que nós temos que ir lá na frente das pessoas que nos fez o mal, né, e falar assim, eu te perdoo agora. Se nós podemos lá falar isso, tudo bem. Mas vamos perdoar de coração, né? Como Jesus está falando hoje para nós, né? E meu irmão, minha irmã, aí a palavra fala para nós também no versículo 28, abençoai abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Então, né, nós devemos abençoar, não para agrejar, mas não desejar o mal, não desejar o mal para o próximo, mas orar, né? Orar e orar e orar. Sobretudo para aquelas pessoas que nos caluniam, né? Como é difícil, meu irmão, minha irmã. Mas com a graça de Deus, hoje, cada um de nós, vamos rever nossas atitudes, né? Eu falo por mim mesmo, eu tenho que rever minhas atitudes. Como evangelizador, eu preciso melhorar muito e muito e muito mesmo nessa questão do perdão, né? Mas Deus, ele tem me dado a graça, meu irmão, minha irmã. Deus tem me dado a graça. E Deus também vai te dar essa graça também. Ele vai nos dar a graça de nós perdoarmos as calúnias. Perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. E meu irmão e minha irmã. Aí a palavra também vai dizendo para nós no versículo 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Eu assim ficava assim, meio perturbado com essa palavra, viu, meu irmão, minha irmã. Ué, como é que vai? O cara bateu na nossa face, eu tenho que devolver a outra face para ele bater? O que significa para nós? O que significa? O que o Espírito Santo me colocou? Meu irmão, minha irmã, significa que para nós devemos suportar as ofensas, né? Devemos suportar as ofensas com mansidão, com oração, né? Devemos suportar as fofocas, as calúnias, suportar as conversas mal faladas, como verdadeiros cristãos. Isso sim, meu irmão e minha irmã, é oferecer a outra face. Não revidar. Mas nós que somos humanos, nós queremos revidar. E nós precisamos sempre pedir a luz do Espírito Santo para dar sabedoria para nós. Para dar sabedoria, para dar discernimento para nós. E hoje Jesus está chamando a cada um de nós para o perdão e para a reconciliação. Então, vamos lutarmos para perdoar e para reconciliar. E meu irmão e minha irmã em Cristo, a palavra de Deus vai falando também aqui no versículo 31, 32, assim como quereis que os outros vos façam, fazei a vós a eles. Então, se nós queremos ser amados, se nós queremos ser perdoados, nós devemos amar, nós devemos perdoar. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu faço uma pergunta para você e também uma pergunta para mim aqui agora. A quem nós precisamos perdoar hoje? Às vezes nós falamos assim, eu não perdoo essa pessoa nunca mais.
Mas hoje o Espírito Santo está falando para nós, abrir a graça do perdão. Abrir a graça para a reconciliação. Vamos começar orando, né, por aquelas pessoas que nos caluniou, por aquelas pessoas que às vezes passou nós para trás, né? Aquelas pessoas que puxou o nosso tapete, dentro da obra de Deus, fora da obra de Deus. Isso é muito comum dentro da obra de Deus, né? Irmão puxar o tapete do outro, né? Isso aí é comum, meu irmão, minha irmã. E nós que somos evangelizadores, nós que estamos aí dentro da obra de Deus, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. E como é difícil. Como é difícil perdoar. Dentro da obra de Deus é difícil, meu irmão. É difícil, meu irmão. Dentro da nossa casa é difícil. No nosso ambiente de trabalho é difícil. Mas com a graça de Deus, hoje, vamos rever nossas atitudes, porque nós somos cidadãos do céu. Eu gosto sempre de estar falando aqui nos programas. Nós estamos aqui de passagem. E nós não podemos brincarmos com a nossa salvação. E hoje o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, te deu essa capacidade de estar ouvindo esse programa, porque o Espírito Santo está falando para você, está falando para mim, para nós perdoar e reconciliar. Né? Não significa que nós precisamos de ir lá e reconciliar, não. Se nós tivermos a capacidade, vamos lá. Né? Como é bom, né, abraçar o irmão que nos fez mal, né, dentro da nossa casa, nosso trabalho. Né? Mas se não puder, vamos a partir de hoje orar com intensidade, fazer sacrifício, orar, pedir a graça do perdão. E assim, meu irmão e minha irmã, as portas vão se abrindo para nós. Então, que Deus nos dê essa capacidade, né, de nós, né, realmente fazer o bem, não olhar o rosto, mas fazer o bem, né, de coração. Não fazer as coisas também para ser visto, porque muitas vezes as pessoas perdoam só de boca para fora, né? E aí é complicado, né? Mas com a graça de Deus nós vamos, né, ter essa capacidade de perdoar e reconciliar. E aí, no versículo 35, amai os vossos inimigos. Vamos amar, meu irmão, minha irmã. Fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Então Deus, ele faz chover sobre as pessoas boas e sobre as pessoas más. Deus, ele não faz distinção de pessoa. Deus, ele ama cada um de nós que somos pecadores, mas ele não ama o pecado. Então Deus não faz distinção. E hoje nós vemos isso, né? Tantas distinções, né? Tantas distinções na obra de Deus, fora da obra de Deus, no nosso dia a dia, né? Nós vemos tantas distinções. Tantas pessoas que às vezes é tratado melhor porque tem um custo financeiro alto. E às vezes aquele que é menos desfavorecido é tratado com indiferença. Então hoje Jesus nos chama, né, para nós realmente ouvir os seus conselhos. E aí a palavra fala também no versículo 36, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Então vamos seguir os exemplos de Jesus. Ser misericordioso, colocar em prática a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Então vamos ser misericordiosos de verdade. Vamos ter compaixão para com o nosso próximo. E aí, terminando, né, essa pregação de hoje, aí a palavra fala para nós também no versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos fracos. E muitas das vezes nós julgamos. Meu irmão, minha irmã, a palavra ainda fala, não condeneis e não sereis condenados. Então, antes de condenar, vamos amar, vamos perdoar, vamos rezar por aquelas pessoas que estão no erro. Vamos orar porque Deus muda todas as coisas. E aí a palavra fala, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, vamos perdoar. Se nós queremos ser perdoados, vamos perdoar. E aí a palavra vai dizendo para nós, terminando a pregação de hoje. Dai e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo. Pois com que medides, será medido para vós. Então,
Se nós perdoar, nós vamos ser perdoados. Mas se nós não perdoar, nós não vamos ser perdoados. E nós precisamos perdoar para que as comportas do céu possam ser abertas para nós. Então que Deus nos proteja. Vamos lutar, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje para perdoar e reconciliar. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Neno lá em Abaeté dos Mendes, que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço para você também, que ouviu a programação de hoje. E assim eu peço também a todos vocês que continuem orando por mim, para que eu possa, né, continuar firme na missão. E assim, se Deus permitir, na próxima semana estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.